Boa noite! Então estamos aqui para discutir uma coisinha que eu gostaria que mais pessoas soubessem, que mais mulheres soubessem. Tem algumas coisas que a gente demora para aprender, que a gente demora para aceitar, principalmente. Bom, imagina que você começou a construir o seu negócio, ou você já tem o seu negócio. Mas apesar de ser uma coisa que por muito tempo foi um sonho seu, foi um desejo muito profundo seu por muito tempo e agora você finalmente conseguiu. Com o tempo você vai se sentindo cansada, vai se sentindo estressada e o que era um prazer de repente se tornou um fardo. Isso acontece com muitas mulheres que tentam se encaixar num método que não é para nós. Muitas coisas não são para nós nesse mundo, muita coisa. O fato de mulheres ainda sentirem que precisam esconder que vão pegar o seu absorvente quando estão indo para o banheiro diz muita coisa sobre como a nossa sociedade é construída e de como a gente vive ela ainda nos dias de hoje. Você já pegou seu celular e sentiu ele meio grande demais para sua mão, mesmo quando você vai tirar uma foto? Às vezes ele é muito grande. Quando eu fui comprar meu celular, eu quis comprar a versão mini, porque eu senti o meu celular tão grande nas minhas mãos que eu só queria um celular que coubesse na minha mão tranquilamente quando eu fosse tirar uma foto. Isso acontece porque celulares são feitos pensados, o design delas é feito para mãos de homens. Quando eu vou no shopping, eu tô sempre com frio. Quando eu vou no mercado, o ar-condicionado tá sempre estralando, porque as temperaturas dos ambientes são feitas para o metabolismo masculino. E é por isso que a gente vive com tanto frio. Eu sei que tem mulheres que são mais calorentas, principalmente depois que chega a menopausa, né? Mas, pelo menos até hoje, grande parte da minha vida, eu estou sempre com frio. Porque o nosso corpo, ele precisa se aquecer. O corpo feminino, ele precisa de calor. O corpo masculino, muitas vezes, precisa se resfriar mais. Então, sabe, parece que há uma coisa ou outra e parece que a gente nunca é escolhida. Então, quanto a essa parte do negócio, a gente vê muito conteúdo que me parece um pouco na mentalidade do coach. Eu sei que tem um papo coach muito legal, às vezes, de desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito dessa questão do desenvolvimento pessoal. Mas aquela coisa do vamos, levanta 4 horas da manhã e aí você se tranca num quarto e não sai de lá até você construir o seu produto. E vamos, e não falte um dia. E esteja sempre trabalhando o máximo que você puder até se esgotar. Trabalhe enquanto eles dormem. Isso simplesmente não vai funcionar pra gente. Para os homens, funciona. Eles parecem não se importar tanto quanto a gente se importa. Isso porque o... eles têm variações hormonais durante o dia. Então, é bem confortável, é bem previsível. Você sabe quando que você vai estar com uma energia mais alta e quando ela vai abaixando. É uma coisa constante. O nosso não é constante. E isso eu digo homem e mulher, mas nós sabemos que também tem pessoas que têm ciclos menstruais que não são mulheres e também pessoas que não têm ciclos menstruais e são mulheres. Por exemplo, as próprias mulheres na menopausa provavelmente vão ter que encontrar uma outra forma de fazer coisas do tipo por conta da variação maior do ciclo delas. O que eu estou dizendo principalmente é que esse método não funciona para todas as pessoas. E muitas vezes, para nós que nascemos com uma biologia feminina, ela não vai funcionar dessa forma. A variação que o ciclo menstrual traz é muito brusca. Tem dias que eu tô me sentindo incrível, a pele radiante e eu tô com ânimo para tudo. Vou pra academia, faço meus trabalhos da faculdade, aí depois eu venho, gravo 2 vídeos. Nossa, eu bati no microfone, desculpe se isso machucou o ouvido de vocês. Gravo meus vídeos, programo eles para as redes sociais e trabalho no meu negócio, nos meus produtos, converso com 1, 2, 20 pessoas no dia. Uma semana depois, eu não tô bem assim, não. Hoje mesmo, eu tô na minha fase de TPM, aquela tensão pré-menstrual. E eu
não tava com vontade de fazer absolutamente nada hoje. Eu só queria ficar debaixo das minhas cobertas. Ainda mais que tá frio, eu não funciono bem no frio. Eu sinto minhas articulações meio duras e eu não tenho vontade de fazer absolutamente nada, só ficar deitada na cama lendo meus livros e comendo um docinho. Mas isso porque por muito tempo eu me cobrei dessa forma. De vamos, levanta, independente de como você estiver se sentindo, você tem que fazer. E não funciona assim, o meu corpo começa a me cobrar. Eu me sinto mais cansada nos dias que era para eu estar mais produtiva. Eu começo a ter desregulações no meu sono, irregularidades no meu sono, porque eu não tô lidando bem com o meu corpo e ele fala comigo. E eu tive uma epifania que parece óbvia, mas para mim não era. Teve um momento que eu não me lembro o que eu tava fazendo, mas, por exemplo, eu fiquei deitada um pouco mais de pé, um pouco mais do que o que eu costumo ficar andando por aí. E aí eu comecei a sentir uma dor. E aí eu falei, ah lá, o meu corpo tá me punindo. Me punindo? Por que que o meu corpo me puniria? Ele só tá me avisando, olha, isso aqui é o limite. Passando daqui, você vai ficar mal. Por que que isso é uma punição? Nós trabalhamos em conjunto. Ele não tá contra mim. E pensar que eu passei todos esses anos pensando que o meu corpo tava contra mim, foi uma epifania que eu tive no meio da rua, assim, uau, meu corpo não está contra mim. Mas isso não é muito óbvio pra gente, porque nós somos ensinados a encarar a vida, o trabalho, a nossa carreira dessa forma. A gente tem que estar produtivo todo dia. Hora de descansar é de noite. Isso se você não estiver ouvindo o discurso do trabalho enquanto eles dormem, né? Mas esse respeito, essa parceria que a gente precisa ter com o nosso corpo, ela é muito importante pra gente viver, sabe? Hoje eu queria ficar debaixo das cobertas, mas eu precisava gravar esse vídeo, eu precisava conversar com o meu público, eu precisava conversar com vocês. Porque não tanto pela cobrança do meu trabalho, mas porque se eu não cumpro os combinados que eu faço comigo, eu me sinto extremamente culpada. E isso tem sido uma fonte de ansiedade que eu identifiquei também não faz muito tempo. Então, em nome do meu bem, eu precisava cumprir esse combinado que eu fiz comigo de gravar um vídeo hoje. Então, cá estou, da melhor forma possível. Eu consegui fazer uma maquiagem, tá vendo? Eu me ajeitei o cabelo. Eu estou com um moletom? Estou. Mas por cima eu estou com o meu blazer. Então a gente faz do jeito que a gente puder fazer. Isso não quer dizer que a gente vai fazer mal feito, mas a gente sabe que num período diferente talvez seria melhor. Então, o que você acha de repensar a forma que você anda conduzindo o seu negócio? Muitas vezes ela está suprimindo a sua. Eu não quero trazer muito esse discurso da feminibilidade, porque me parece um discurso radical, às vezes fica muito alinhado com o discurso meio radical que tem por aí. Mas no sentido de respeitar o seu corpo, de trabalhar conforme o seu ciclo, não só menstrual, mas o seu ciclo do momento que você tá. A fase que você tá não é a mesma durante toda a sua vida, então você precisa ir trabalhando com o que tem, sabe, de uma forma a não se desgastar. Tem homens que, mesmo com essa variação mais constante, se desgastam de trabalhar a um ponto que isso prejudica a saúde deles. E nós somos ensinadas de que esse é o jeito certo. Mas será? Entende? Então, você conduzir um negócio dessa forma não vai fazer você ficar feliz com o seu sonho. Você quer construir a sua empresa, o seu negócio, o seu legado, mas isso é exaustivo e não devia ser. É o seu sonho, entende? Eu trabalho com autoria fantasma, mas eu tô percebendo uma demanda um pouco diferente. As pessoas estão me procurando mais para perguntar como eu conduzo o meu negócio do que como do que realmente chegar em mim e perguntar sobre a autoria fantasma. Então, eu estou pensando em dar uma variada. De repente, conversar mais com vocês sobre esse tipo de coisa, sobre esse tipo de tópico.
Porque não é justo com nós, com a nossa vida, que a gente só viva para trabalhar e nem fique feliz com isso. Sabe, umas pessoas como nós, como eu, que tem... Nossa, ok. Não sei se deu pra ouvir aí o caminhão berrando. Muito bem. Pessoas que têm uma trajetória de vida onde o dinheiro faltou em algum momento, têm uma mentalidade de escassez muito presente, muito forte. E a gente sente que se não estiver trabalhando, você não está indo em direção ao dinheiro. Mas existe essa mentalidade de pensar diferente. De eu não preciso o tempo todo correr atrás do dinheiro. Eu contando a minha história, eu usando a minha marca pessoal de forma inteligente, o dinheiro vem até mim. Porque as pessoas vão se identificar comigo ou com você e vão se atrair pelo seu trabalho, pela sua empresa, pela sua forma de conversar, simplesmente de repente. Então, é difícil para nós aceitar que a gente precisa descansar às vezes, que a gente não precisa aparecer perfeitamente todas as vezes, que a gente tem o direito sim de descansar sem se sentir culpado por isso. Eu não pensei no desfecho desse vídeo, ele tá sendo mais não um diário, vlog, né? Não tanto. Era realmente para conversar com vocês que estão passando por isso também. Eu tive algumas epifanias, inclusive essa de analisar a minha história e perceber o que estava me travando, o que estava me fazendo mal, me causando ansiedade. Porque eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas a ansiedade, a preocupação, ela gasta muita energia. Porque pensar gasta muita energia. E essa energia que você está gastando, ela não está sendo colocada em nada que vai fazer uma diferença real. Você só está se preocupando. É difícil para pessoas que não têm um contato tão grande com fé, independente se for no universo, se for em Deus, para realmente, às vezes até para pessoas que têm essa conexão, é difícil de realmente confiar que as coisas vão dar certo. De realmente confiar que enquanto eu tô dormindo, as pessoas podem estar vendo meu conteúdo e se interessando pelo meu trabalho. É difícil essa mentalidade de poder descansar. Num mundo onde tempo é um luxo, onde atenção em coisas, em qualquer coisa, é um luxo. O dinheiro, ele vem em consequência da atração dos clientes, das pessoas que se identificam com você e por isso querem aprender ou trabalhar mais com você. O dinheiro, ele em si não é nada. Entende? O dinheiro em si não é nada. Ele não tem realmente uma utilidade em um sistema que não precise dele. Por exemplo, entramos em um apocalipse zumbi. O que as pessoas fazem? Queimam dinheiro para se aquecer. Então, no nosso sistema, o dinheiro nada mais é do que um intermediário entre nós e uma experiência que a gente quer viver. Então, o dinheiro em si é só esse intermediário. O que a gente compra são experiências, são momentos, são conhecimento, paz, conforto, às vezes. Você realmente para pensar quando você gasta dinheiro? A gente que tem essa criação, essa história onde o dinheiro faltou, muitas vezes a gente sente culpa por estar gastando o dinheiro. Então, por exemplo, eu saí e eu vi um Starbucks e aí eu lembrei, tem aquela bebida que eu tomei uma vez, eu gostei tanto, e aí ela tá uns 15 reais. E aí eu gasto 15 reais. A probabilidade de uma pessoa que tem uma história onde o dinheiro faltou é de se sentir culpada.
é muito grande a probabilidade da pessoa que tem essa história se sentir culpada quando ela gasta esses 15 reais. Mas pensa, você fica acumulando, estocando dinheiro, o que isso vai te trazer? O que você vai estar... não vai estar fluindo, não vai... Eu tô meio estabanada hoje, deem um desconto pra mim, vocês sabem que eu tô na minha semana de TPM, vocês sabem como a gente fica. Eu especialmente fico meio fora de órbita. Muito bem. A culpa de gastar dinheiro, um dinheiro que não serve a não ser para comprar experiências, para se ter experiências, um prazer. Eu até perdi minha linha de raciocínio, mas você sentir culpa por essas coisas não é justo, entende? E não vai facilitar o caminho do dinheiro para você. Porque se você tem essa mentalidade de evitar gastar dinheiro, de evitar trocar ele por prazeres que você acredita que vão te fazer bem, você não vai estar investindo em você, que é a fonte do seu negócio, que é a fonte do seu sucesso. Então, não fica com esse apego. Isso é uma mentalidade de escassez. Já ouviram falar disso, a mentalidade de escassez? É quando você tá tão obcecado, focado no que você não tem, que tudo ao seu redor você começa a perceber o mundo como um lugar de ausência, sendo que o mundo é abundante. Tem pra todo mundo, entende? E a gente não vê assim por conta desse foco no que a gente não tem. Eu tava indo pra algum lugar com isso. O foco no que a gente não tem. O mundo é abundante. Então, sim, eu vi esse estudo. Olha só, fizeram um estudo onde a gente pegamos uma pessoa que se considera extremamente sortuda e uma pessoa que se considera extremamente com falta de sorte, insortuda. Muito bem. E aí eles tinham uma mesma tarefa. E numa cafeteria, coffee shop, é um estudo gringo. Então aqui no nosso caso seria uma padaria. Eles foram tomar um cafezinho numa padaria. Esse era o objetivo deles. E aí era só isso. Eles precisavam comprar o café, tomar o café e sair. A pessoa que se considera sortuda foi entrevistada depois. Falaram, e aí, como é que foi? Ela respondeu, foi muito legal. Eu fui lá nessa padaria, tomei o meu cafezinho, que eu gosto, ele tava bem doce, aquele café de padaria. Ele tava bem docinho, do jeito que eu gosto. Tomei um pingado, de repente. E, nossa, você nem vai acreditar. Eu achei 20 reais no chão. E aí me falaram que eu podia ficar com esses 20 reais. Foi muito louco, sabe? E aí depois eu me encontrei com essa pessoa com quem eu conversei, ela era muito interessante. E a gente trocou o número do WhatsApp e ela disse que vai entrar em contato comigo porque ela enxergou uma oportunidade da gente trabalhar junto. Então eu tô muito animada para essa experiência, para essa troca. Então o dia dela foi ótimo por causa disso. Agora essa pessoa que se considera uma pessoa com falta de sorte. E aí, como é que foi? Foi ok, né? Eu entrei lá, tomei o café, tava doce. Aí eu tomei o café e fui embora. O que aconteceu? Os 20 reais e a pessoa interessante foram plantadas nas duas situações, nas duas experiências. O que aconteceu foi que a pessoa que estava enxergando o mundo como um lugar onde recebe ela com tanta graça, com tanta abundância, que ela é uma pessoa sortuda, ela viu oportunidades e ela se sentiu confortável em aproveitar elas, em viver o dia dela, em viver a experiência dela. E a pessoa que se considerava com falta de sorte simplesmente não viu as oportunidades de ter um dia legal. Entende? Então essa coisa da mentalidade, ela é real. O nosso cérebro, ele é
super poderoso. A gente sabe disso, já é quase um senso comum, de que o nosso cérebro é incrível. A gente tem coisas como efeito placebo, a gente tem coisas como, como é que as meninas chamam? Tem muitas meninas por aí que fazem esse lance da manifestação. Então elas têm técnicas que elas enxergam o mundo de tal maneira que elas conseguem atrair tudo que elas querem. Isso é real. Isso acontece pelo simples fato de quando você pensa de uma certa forma, você atrai as oportunidades, você atrai as pessoas certas e você principalmente interage com essas oportunidades, com essas pessoas certas. Entende? Essa mentalidade onde a gente é criado, da onde a gente vem, é tão difícil de a gente prosperar simplesmente por se apegar a esses padrões de pensamento, a esses padrões de escassez, a esses padrões de eu não tenho tanta sorte assim, coisas boas não acontecem comigo, sabe? Então mudar essa visão, mudar esse comportamento, como você age a cada dia no mundo, é, é difícil, é um processo. E você simplesmente abandonar isso é difícil, apesar de ser uma coisa ruim. Vou abandonar o meu pensamento de escassez. É difícil, porque é uma coisa que a gente está acostumado, é uma coisa com o qual a gente viveu, com a qual a gente viveu a vida toda. Então ela é familiar, ela é confortável. E o ser humano tem a tendência de fugir do que não lhe é familiar. A gente tem medo, a gente tem muito receio. Então, mesmo que seja uma coisa que nos faz mal, muitas vezes. Uau, aprendi uma coisa nova, vocês viram a câmera mexendo? Muitas vezes é difícil de a gente soltar dela. Então a gente fica apegado nessa coisa que faz mal pra gente, porque ela é familiar. Porque a gente não quer sair de uma coisa que a gente conhece pra entrar numa coisa que a gente não conhece. Mesmo que todo mundo fale pra gente que vai ser bom pra gente. Bom, foi mais uma conversa que eu queria ter. A gente aprende, a gente demora pra aprender essas coisas. De ouvir o nosso corpo, de cultivar com coisas boas a nossa mente. Acho que foi mais sobre isso, né? Centrado o papo. Então, observa a si mesma. Essa jornada que eu tive de gravar o vídeo, porque eu combinei comigo que eu ia gravar o vídeo e agora eu sei que se eu não cumprir esse combinado eu vou ficar ansiosa, foi uma jornada, foi um processo e agora eu me conheço um pouco mais. Identifica, tenta chegar à raiz dos seus sentimentos, da sua ansiedade, da sua preocupação. Quais são elas? Por que elas acontecem? Entende? É um convite. Então, vamos levando a vida, estamos todos vivos e isso é o que importa. Bom, um beijo, uma boa noite pra você e não esqueça de pensar positivo e de se considerar uma mulher de sorte.